Oi, tudo bem? Sou Éder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. No vídeo de hoje falarei sobre as funções arquivísticas. Na aula anterior eu disse que nessa aula agora, na segunda, eu ia abordar o item 2 do curso de Arquivologia, que era noções de documentação em arquivo. Mas eu achei melhor abordar agora sobre as funções arquivísticas, que você vai ficar assim, numa sequência melhor para poder estudar. Tá joia? As funções arquivísticas são executadas no decorrer das atividades do arquivista, ou seja, são as tarefas que um profissional de arquivo deve desempenhar, e segundo Carol Conturi e Yves Rousseau, são as seguintes: produção, avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e difusão. Bom, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas como eu sempre faço, tudo aqui já caiu em concurso, então tem grande chance de cair. Eu sei que tem pessoas assim que gostam de um vídeo mais rápido, mas para quem quer estudar e passar, infelizmente não dá para fazer um vídeo curto, tá joia? Então vamos lá. Produção ou criação. A criação de documentos constitui a primeira fase da gestão, pois é a partir dela que se evitará a criação de documentos não essenciais, reduzindo-se o volume dos que serão guardados, controlados, armazenados e eliminados. Essa definição caiu em concurso público. A criação, barra produção, uma das 7 funções arquivísticas, contempla os procedimentos relacionados à manutenção do maior rigor possível na produção dos documentos de arquivo, abrangendo definição de normas, conteúdo, modelos, formatos e trâmite. Essa definição caiu em concurso público. Essa definição acima que caiu no concurso é um conceito de criação voltado para a gestão de documentos apresentado por Bastos. Ele complementa dizendo que o papel do arquivista é de conselheiro, de consultor ao produtor do documento por meio de elaboração de manuais de produção de documentos. A execução adequada dessa função demanda um conhecimento profundo da instituição, seus objetivos e missão, as tecnologias disponíveis e os tipos de documentos adequados ao exercício do negócio da instituição. Avaliação. A função avaliação é o processo de análise de documentos de arquivo que estabelece os prazos de guarda e a destinação de acordo com os valores que lhes são atribuídos. Essa definição foi dada pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Agora, uma definição que caiu em concurso público. Conturi define a avaliação documental como sendo o ato de julgar os valores do material de arquivo, entre valor primário e secundário, e decidir a temporalidade que se aplica ao material, em conformidade com seu contexto. A avaliação consiste numa atividade essencial para a racionalização do ciclo de vida dos documentos, na medida em que o processo de análise e seleção de documentos visa estabelecer prazos de guarda nas fases corrente e intermediária, definindo o momento em que poderão ser eliminados ou destinados ao arquivo permanente de acordo com o valor e o potencial de uso que apresentam para a administração que os gerou e para a sociedade. Agora, uma definição que caiu em concurso público. A elaboração da tabela de temporalidade está diretamente vinculada à função arquivística da avaliação. Objetivos da avaliação de documentos. Ele tem o objetivo de redução da massa documental, agilidade na recuperação dos documentos e das informações, eficiência administrativa, racionalização da produção e do fluxo de documento, ou seja, o trâmite, liberação de espaço físico, incremento à pesquisa, melhor conservação dos documentos de guarda permanente e aproveitar melhor os recursos humanos e materiais. Aquisição. A função aquisição contempla a entrada de documentos nos arquivos correntes, intermediário e permanente. Refere-se ao arquivamento corrente e aos procedimentos de transferência e recolhimento de acervo. Entrada de documentos. É o ingresso de documentos em arquivo, seja por comodato,
compra, custódia, dação, depósito, doação, empréstimo, legado, permuta, recolhimento, reintegração ou transferência. Essa definição é do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Agora, uma definição que caiu em concurso público. Segundo Rousseau e Contour, são 7 as funções arquivísticas. Dentre elas, destacamos a aquisição. Aquisição que contempla a entrada de documento nas 3 idades documentais. Dessa forma, tanto o arquivamento corrente quanto a transferência e o recolhimento se incluem na função aquisição. A idade em que a aquisição é mais evidente é a do arquivo permanente. Para Santos, nessa função arquivística da aquisição, cabe ao arquivista estabelecer regras e procedimentos para assegurar que o acervo recebido é completo, confiável e autêntico e, dessa forma, lhe conferir o máximo de credibilidade. Conservação. Os aspectos relacionados à manutenção da integridade física dos documentos ao longo do tempo, bem como as tecnologias que permitem seu processamento e recuperação, caracterizam-se como a função arquivística conservação. Essa definição caiu em concurso público. A função conservação é um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos por meio de controle ambiental e de tratamentos específicos, como higienização, reparos e acondicionamento. Conservação é a promoção da preservação e restauração dos documentos. Essa é uma definição feita pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Agora, uma definição que caiu em concurso público. A definição de um formato de arquivo para a criação de documentos digitais arquivísticos é uma atividade vinculada à preservação de documentos. Definir e utilizar formatos padronizados na elaboração de documentos digitais facilita a definição de técnica de preservação digital e reduz custos, embora esses padrões não sejam perenes. O formato de arquivo é uma especificação de regras e padrões descritos formalmente para a interpretação dos bits constituintes de um arquivo digital. Classificação. A função classificação documental é definida essencialmente como um processo intelectual de identificação e de reagrupamento sistemático de temas semelhantes, segundo suas características comuns, podendo, em seguida, serem diferenciados, desde que a quantidade assim o exija. Essa função consiste em um conjunto de convenções, de métodos e regras de procedimentos logicamente estruturados que permite a classificação dos documentos em grupos ou em categorias, quaisquer que sejam os suportes e a idade desses documentos. Essa definição caiu em concurso público. Outra definição que caiu em concurso público. A classificação de documentos e de informações é um processo intelectual associado à ideia de separar e estabelecer relações entre os documentos. Essa classificação é feita principalmente na idade corrente do documento, já que esse processo está diretamente relacionado com sua função original, ao seu valor primário. A classificação dos documentos correntes reflete a natureza da organização ao qual pertence. Descrição. A função descrição é o conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa. Essa definição foi dada pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. A descrição torna os documentos acessíveis e promove sua consulta mediante publicações, exposições, conferências, serviços educativos e outras atividades. Essa definição caiu em concurso público. Descrição arquivística. Refere-se ao processo de criar descrições detalhadas dos documentos e seu conteúdo, o que inclui a elaboração de instrumentos de pesquisa para facilitar o acesso e a gestão dos arquivos. Difusão.
A função difusão está relacionada no que se diz respeito ao acesso à informação, ou seja, uma maior proximidade dos usuários ao acervo de uma instituição, onde o objetivo maior é que a informação da instituição seja pública e de fácil acesso. A difusão deve fazer parte de um programa de gestão da informação. Há 3 modelos de difusão em arquivos, cada um apresentando diferentes características. Nós temos a difusão educativa. Promove visitas e conhecimento dos documentos custodiados. São atividades didáticas e pedagógicas que aproximam o público escolar do patrimônio documental. Exemplos: visitas guiadas, palestras, exposições, oficinas pedagógicas, publicação de material didático. Difusão editorial. Divulga os produtos e serviços do arquivo por meio impresso. Produção de publicações que levam informações sobre o acervo e os serviços do arquivo para a comunidade, administração e meio acadêmico. Difusão cultural. Atinge um campo de abrangência cada vez mais amplo e acena com atrativos no recinto do arquivo. Ações que democratizam o acesso aos bens culturais, estimulam o conhecimento e valorizam os bens culturais. Exemplos: palestras, debates, sessões musicais, lançamentos de livros, exibições de filmes, documentários, concursos, simpósios, congressos, jornadas e reuniões. Agora, outra definição que caiu em concurso público. Em Bellotto, observa 3 modelos de difusão em arquivos. A difusão educativa, que compreende uma relação entre a instituição arquivo e as escolas por meio de visitas e conhecimento dos documentos custodiados. A difusão editorial, a que por meio de publicações divulga os produtos e serviços do arquivo. E a difusão cultural, voltada para projetos culturais com diversas temáticas. Bom, no próximo vídeo eu começarei a falar sobre noções de documentação e arquivo. Bom, na descrição abaixo do vídeo tem links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho e todas as notificações para não perder nenhum vídeo.